Fala pessoal, tudo bem com vocês? Daniel Alves finalmente rescinde com o São Paulo num acordo milionário. Os valores são inacreditáveis e, claro, se aproxima do Flamengo. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Olha, foi um dos piores negócios da história do futebol brasileiro. Por todos os valores envolvidos, por tudo que se esperava do Daniel Alves, que volta para o Brasil, vindo como o melhor jogador da Copa América vencida pelo Brasil, melhor jogador do torneio, lotando o Morumbi, apresentado por Raí, Hernanes, Kaká, ídolos do São Paulo, realizando um sonho de infância do jogador, algo sempre dito por ele, numa tacada de marketing para angariar patrocinadores e fazer do maior vencedor da história do futebol história com a camisa do São Paulo. E nada disso acontece. O efeito na prática foi muito ruim dessa contratação do Daniel Alves. Ele sai muito mais marcado por questões extracampo, pela forma como não se envolveu diretamente com o São Paulo, foi profissional, chegou nos treinos, voltou da Copa América já para o jogo, aquela coisa toda. O São Paulo faltou em pagamentos com ele, tá bom, mas eu digo, o torcedor esperava um engajamento muito maior que nunca aconteceu do Daniel com o São Paulo, a ponto de na semana em que ele está decidindo a sua rescisão, o São Paulo tá perdendo o jogo, sendo eliminado pro Fortaleza, ele posta tomando um vinhozinho e tudo mais. Não me parece um cara assim que o São Paulo conseguiu engajar e ele também não se envolveu com o São Paulo como deveria. E obviamente decepciona muito o torcedor pela forma como ele sai. Se envolveu em várias polêmicas, como tocando o tantã no meio da pandemia, recuperando de uma lesão no braço, pediu para jogar a Olimpíada, e aí, que é direito dele, mas o torcedor são paulino esperava que ele tivesse aqui, porque em vários momentos ele se ausentou por lesão. Quando ele estava à disposição, ele foi para a seleção brasileira, pediu para jogar com a 10, pediu para jogar no meio campo, sendo que na lateral direita a gente sabe ainda do potencial dele, escolheu o treinador, né? O Fernando Diniz foi indicado por ele. Cara, muitas coisas aconteceram nessa passagem do Daniel que vão ficar marcadas muito mais por essas questões negativas. A gente vai lembrar do título paulista, evidentemente, que ele fez parte, mas não participou da grande decisão, da final, porque estava machucado. Mesmo assim fez parte, obviamente, dessa quebra de jejum de títulos que o São Paulo vivia. Agora, os valores, cara, eles são realmente surreais para um clube já endividado, com problemas financeiros e que tentava no Daniel ali digamos, um resgate, porque o São Paulo ali não tinha conquistado ainda um título, conquistou apenas o estadual, mas um estadual super importante, que não vinha há 16 anos, mas naquele momento ali com o Hernanes, Alexandre Pato, Daniel Alves, comprando o Volpi do futebol mexicano, depois de uma temporada interessante do Volpi, não vamos discutir o Volpi agora, tô falando quando ele deu conta do recado, depois de Sidão, Renan Ribeiro, Denis, que ninguém se firmava, o Volpi foi lá e firmou, o São Paulo comprou o Volpi, aquela coisa toda, era para montar um elenco para finalmente disputar títulos, voltar a disputar títulos. Então o São Paulo estava nesse momento, estava vivendo essa situação, e a coisa não aconteceu. Eu até, na época, tem uma galera viralizando tweets, assim, de quem elogiou a contratação do Daniel Alves. Como que a gente não ia elogiar a contratação do Daniel Alves? Um cara que ainda hoje é titular, ou pelo menos um cara que disputa a posição na lateral da seleção brasileira, porque não tem outro melhor. Tem o Fagner que merece convocação, tá bem, vamos parar por aí. Tem o Danilo e o Daniel Alves. Vocês conseguem lembrar de outro? Lateral direito, o Rafinha, né, que também já tem uma idade avançada, do Flamengo, agora no Grêmio. Então assim, o Daniel Alves ainda é um cara em altíssimo nível. Voltava para o Brasil como o melhor jogador da Copa América. E ainda podendo render muito aqui no futebol brasileiro, em que a gente repatria jogadores mais veteranos e eles sobram aqui. Não aconteceu. E os valores envolvidos, realmente eles passaram da conta. Eu elogiei a contratação porque imaginei que com o marketing, com ele engajado, pela qualidade técnica que tinha, jogando na lateral, cara, ele poderia render muito e conquistar títulos pelo São Paulo. Mas é óbvio que elogiar a contratação é no momento que ela acontece. Depois, ao final
desse ciclo do jogador com o clube, é óbvio que a gente vai ver se deu ou não deu certo. Em muitos casos, a contratação ela é muito badalada. O Alexandre Pato no Corinthians, por exemplo, só para ficar num exemplo, foi um grande negócio. O clube pagou 40 milhões para tirar ele do Milan depois de ter sido campeão mundial, a grande contratação, o cara ainda com idade, 26 anos acho que ele tinha na época. Não rendeu, não aconteceu. O Leandro Damião, comprado pelo Santos por 40 milhões também na saída do Neymar. Em 2011 ele tinha feito um ano espetacular pelo Inter, 40 gols na temporada, feito gol de tudo que é jeito, estava titular da seleção brasileira. Não correspondeu. Quando você contrata, é óbvio que a gente valoriza, né? Mas até a contratação dar certo, cara, e olha, o Daniel Alves tinha tudo para dar certo no São Paulo. Mas aí ele não veio para jogar de lateral, pediu para jogar no meio, começou a postar mais sobre o Barcelona, a Juventus, o PSG do que do próprio São Paulo, não teve essa relação de marketing com o clube, não foi explorado devidamente, não vieram os patrocinadores para pagar o seu salário, e aí a conta foi batendo todo mês, né? 1,5 milhão, 1,5 milhão, 1,5 milhão. Bom, a análise sobre a contratação ela é feita pelo aspecto técnico. Claro que a gente tem que analisar também o custo-benefício de um clube que vai lá e paga mais do que pode, do que deve. Agora, essa conta não é minha, não é sua, não é de ninguém. É do dirigente que faz essa insanidade de fazer um acordo tentando contar com um patrocinador que pode não vir. E aí, obviamente, né, veio a pandemia com vários problemas, todos os clubes enfrentaram dificuldades de receitas e tudo isso a gente entende. Agora, o Daniel sai, o São Paulo ainda devia para ele 18 milhões de reais, com direitos de imagem atrasados, não era salário, mas na verdade né? Eu já expliquei isso aqui para vocês, existe uma divisão entre salário CLT e direito de imagem, que vai por PJ, né? Que é uma bonificação extra e às vezes compõe boa parte do salário. Todo esse valor acumulado de atrasos do São Paulo ao Daniel Alves computam aí 18 milhões de reais. Ele ainda teria valores para receber até o final dessa temporada e tem todo o ano que vem, porque o contrato dele iria até o fim de 2022. Nesse acordo, o clube acertou com ele parcelas módicas de 400 mil reais por mês em 60 parcelas. 60 parcelas, 5 anos o São Paulo continuará pagando um salário poupudo ao Daniel Alves para ele não jogar. Não restou muito a fazer, né? Porque ninguém colocou uma arma na cabeça do dirigente do São Paulo, no caso do Leco, que era o ex-presidente, e disse: assina com o Daniel por 1,5 milhão. Não. E o Daniel não obrigou ninguém a pagar aquilo que ele julgou por direito. Ele foi lá e pediu. E o São Paulo pagou. Não só pagou, né? Mas como botou em contrato. Vamos te pagar até o fim de 2022 esse valor aqui. Aí, meus amigos, estando no contrato, não tem o que fazer. Atraso de direito de imagem, 1, 2 meses, conta da pandemia, você vai lá, diminui para pagar ali na frente. Todas as empresas fizeram isso. Inclusive foi um mecanismo do governo federal para que algumas empresas pudessem, dentro de um acordo CLT, não pagar férias no momento que o funcionário sai, para acordar lá no final do ano, postergar alguns pagamentos. Tudo isso, várias empresas e os clubes de futebol também fizeram. Cortaram ali 35% do salário, às vezes 50%, pagaram depois, quando entra uma premiação, aquela coisa toda, tudo isso dentro da normalidade. Agora, obviamente isso foi acumulando. Isso foi acumulando por conta da pandemia, por conta da dificuldade de receita, por conta de um valor astronômico, por conta dos patrocinadores que não vieram para arcar os custos do Daniel. E aí 18 milhões de reais em débito, mais um ano inteiro, ou seja, mais 18 milhões de reais a serem pagos, e agora o clube vai pagar 24 milhões de reais nesses 60 meses. De certa forma até diminui um pouco o valor. 24 milhões, gente. 24 milhões o São Paulo ainda vai pagar para o Daniel Alves para ele não jogar. Eu não sei onde está o erro, porque são vários, né? São vários erros nesse processo. É você, dentro de um orçamento, você oferecer mais do que você pode, tá? O Daniel, de novo, que também tem a parcela dele, não se envolver corretamente com o clube, como aconteceu, mas assim, também já disse para vocês que no mérito ele tem razão, ele tinha razão em cobrar, porque nenhum funcionário, nenhum profissional gosta de trabalhar sem receber, e esse valor era dele por direito. Poderia ter sido conduzido de outra forma? Sim, concordo, acho que sim. Acho que o Daniel
Não sei se ele está preocupado com isso, acho que não, mas poderia ter costurado de uma forma melhor, até para sair um pouco melhor com a torcida do São Paulo. Ele não sai de uma forma positiva. Mas, de novo, não sei se ele está muito preocupado com isso, ele vai seguir a vida dele, até porque ele tem 6 propostas na mesa. Algumas da Europa, não de clubes, obviamente, do primeiro escalão, do México, Emirados Árabes, e tem aqui mesmo no Brasil algumas sondagens, tipo no Bahia, no Flamengo, que deve concretizar realmente essa proposta. O Atlético Mineiro também deu uma sondada lá, embora acho que o Atlético não precise de lateral direito. No caso do Flamengo, embora tenha lá o Isla titular, Mateuzinho, que tem jogado bem, o próprio Rodinei, que é a terceira opção da lateral, e é um cara que, né, dentro de um sistema acaba funcionando, terminou o ano passado titular do Inter, vejam só. Mas apesar do Flamengo ter 3 posições para lateral, as informações é de que, obviamente, os dirigentes do Flamengo se animaram com a possibilidade do Daniel jogar lá. O Daniel é um vencedor, é um cara que tenho certeza se daria muito bem com o Renato Gaúcho, entraria muito bem no sistema do Flamengo. Embora o Isla hoje seja o titular, eu acho que o Daniel seria esse titular facilmente e você ganha opções, até porque ele não pode jogar as Copas, só o Campeonato Brasileiro até o final do ano, então você tem elenco inclusive até para dosar até fisicamente o jogador, e no caso o Isla também. Claro que os outros vão acabar perdendo espaço, né? O Mateuzinho e o Rodinei. Mas assim, o Flamengo tem elenco de sobra para poder colocar e vai disputar todas as competições. Então é importante também você ter muita qualidade em todas elas. Obviamente o Daniel não ganharia o mesmo salário que ele cobrou no São Paulo, mas o Flamengo está muito animado em fechar com o Daniel por tudo que ele representa, né? E o Flamengo vai disputar todos os títulos, contratou agora o Andreas Pereira, está fazendo contratações pontuais, e ver o Daniel livre no mercado não é algo que você possa desconsiderar. É assim que está pensando a diretoria rubro-negra e por isso eu acho, por todas as informações que eu vi, o Daniel Alves vai acabar mesmo parando no Flamengo. Só que tem um prazo para isso. 24 de setembro, sexta-feira da semana que vem, porque aí se encerram as inscrições, o prazo, né? Se encerra o prazo de inscrições para o Campeonato Brasileiro. Nas demais competições não dá mais tempo, mas no Brasileiro, se ele for inscrito até semana que vem, ele pode jogar até o fim dessa temporada. E aí 2022, né? Obviamente ele faria um contrato até o fim do ano que vem, ele vai poder disputar todas as competições pelo Flamengo. É isso que está acontecendo, do São Paulo para o Flamengo, num salário um pouco menor, e essa conta quem vai pagar é o São Paulo. Vendo o Daniel Alves, inclusive, num rival, num inimigo direto, na disputa por títulos, um adversário, né, gigante dentro do futebol brasileiro, o São Paulo vai pagar o Daniel Alves para ele jogar no Flamengo. Olha que situação. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!